do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Vamos que vamos, porque Deus é bom em nome de Jesus. Deus cuida de nós e nós vamos viver o cuidado de Deus em nome de Jesus. Irmão, presta bem atenção na palavra de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Sai fora da onde você está. Deixa Jesus te levar em nome de Jesus. Sai fora da onde você está e deixa Jesus te guiar em nome de Jesus. Irmão, eu estou falando para você ir embora da sua casa? Não. Eu estou falando para você ir embora do lugar que você foi chamado? Não. Eu estou falando que tem coisa que Deus vai realizar na nossa vida e é em lugar diferente. Geograficamente, não sei te explicar, mas geograficamente. Eu vou te falar aqui na palavra que existe lugar, geograficamente, que Deus faz coisas diferentes. Vamos ver aqui na palavra? Presta bem atenção. Tanto espiritual quanto fisicamente. Presta atenção. Geograficamente, hein? Tanto espiritual quanto fisicamente. Ó, presta atenção aqui. Logo de cara, a mais conhecida de todas, a história do Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, não tinha mudado o nome, tá? Então, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmão, o que ele falou? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmão, geograficamente, o que é isso? Você está aqui, você tem que se deslocar para outro lugar. Geograficamente, Deus fez uma promessa para Abraão e geograficamente ele não podia ficar no lugar que ele estava. Não dava para fazer, não é que não dava para fazer, Deus é soberano. Mas o que Deus ia fazer na vida dele, ali naquele local não dava. Será que era por causa da influência da família? Eu acredito que sim. Será que era pela influência da cultura religiosa daquele lugar? Acredito também que sim. Irmão, o que nós precisamos entender? Aí, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoar, e tu serás uma bênção. Presta atenção nisso. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça, em nome de Jesus. Tem coisa que Deus vai te ensinar e não é no lugar que nós estamos, que eu estou, que você está. Ele vai te ensinar em lugar diferente. Querido, em nome de Jesus, presta atenção. Se fosse para nós ficar aqui no lugar que nós estamos, ele ia ensinar aqui, ele ensina aqui. Tem coisa diferente, ele vai nos ensinar em lugar diferente, vai fazer coisa diferente. Presta atenção. O que eu preciso entender? Presta atenção, Deus nos deu o livre-arbítrio, não deu? Entrega o seu livre-arbítrio na mão de Deus, querido. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos livre-arbítrio? Sim ou não? Temos, não temos? Deus é bom e misericordioso e nos deu o livre-arbítrio. O que eu preciso entender? Querido, o meu livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio é influenciado de manhã, de tarde, de noite, por tanta circunstância. Por isso que nós precisamos da direção de Deus. Aí Deus pega e nos leva, nos tira da área de conforto que nós estamos, nos leva para um lugar diferente. Eu estou falando que é lugar de provação, que é lugar de luta? Não, um lugar diferente, certo? E quando você chega num lugar diferente, como é que você fica? Você fica ali meio que, não vou dizer, como se fosse apreensivo, meio atento, né? Você presta atenção numa coisa, fica prestando atenção em outra, vai resolver umas coisas. Querido, isso daí já começa a mudar a nossa forma de pensar.
Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Deus nos leva em lugar diferente para aprender coisa diferente. Eu tenho certeza que você já aprendeu um monte de coisa com Deus em lugar diferente. Em lugar igual, você estava aprendendo a mesma coisa, não é? Estava aquela mesma coisa. Mudou de lugar, foi fazer alguma coisa em um lugar diferente, Deus ensinou tanta coisa. O que ele falou? Sai da tua terra, da tua parentela. Não era para fazer ali. Mas Deus é soberano, não é? É poderoso para mudar tudo, transformar. Mas Deus nos trata de maneira. Olha como é que Deus é bom. Deus nos trata da maneira que nós estamos vivendo. Quer dizer o quê? Deus sabe a sua mente, Deus sabe a minha mente. Então, ele nos leva para ensinar coisa diferente, aí leva para lugar diferente. Aí lá você vai encontrar uma pessoa diferente, outra pessoa diferente, uma pessoa que lida de um jeito com uma coisa, tu lida com o outro. Aí a gente muda até a forma de falar, não é? Você não está acostumado a falar com o seu amigo aí do seu lado, com a sua amiga, você fala de um jeito, aí quando você chega lá, você até pensa para falar, você raciocina aquela coisa, né? E tal, não sei das quantas, e vamos que vamos, e isso e aquilo, não é assim? Não é? Não é dessa forma? Agora o que eu preciso entender? Em nome de Jesus, Deus vai nos levar em um lugar diferente, para ensinar coisa diferente. Aí eu fico aí com a minha bestagem, ai, não sei o que, cansou, e isso, e aquilo, e bababá, e não sei das quantas. Ô, querida, acorda. Deus leva você em lugar diferente para ensinar coisa diferente, para te fazer coisa nova na minha e na sua vida. Ou agora eu virei árvore, você virou árvore, que criou raiz, né? Deus nos deu o chamado, presta atenção, não vai misturar as coisas aí e ficar doidão aí, sair, né? Entenda bem o que eu tô falando aqui. Deus nos dá a direção, né? E propósito, debaixo da direção de Deus. Não vai inventar doideira, não. Mas o que eu quero trazer para nós é Deus faz coisa em lugar diferente, em situação diferente, nos mostra coisas diferentes. Aí eu e você vamos ficar com a bestagem, não, não sei o quê. Irmão, Deus quer te ensinar uma coisa diferente. E no meio disso tudo, eu tenho certeza que você já aprendeu um monte de coisa, mas ainda tem mais. O que ele vai fazer? Eu vou fazer uma grande nação de você, você vai ser uma bênção. O que ele fez? Ó, versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E ele foi lá, com ele era Abraão da idade de 75 anos. Irmão, quando saiu de Harã. Então, o que eu preciso entender? Viva aí o movimento de Deus com alegria, com felicidade. Ah, mas eu... então, tem coisa que nos tira do sério, tem coisa que nos tira... a gente está no ritmo ali, querido. Deus está conosco aonde nós estivermos, e aonde nós estivermos, a glória de Deus vai se manifestar, porque é a glória de Deus. Agora eu preciso entender o que Deus quer fazer diante de cada situação, em nome de Jesus. Entendeu? Está entendendo o X da questão? Deus vai fazer coisa diferente, vai nos levar a lugar diferente. Presta bem atenção, espiritual agora, ó. Veio sobre mim, Ezequiel 37:1, vou até o 4 também, tá bom? Ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito, ó, no espírito. Então, e ele me fez sair no espírito, o Espírito Santo levou ele, certo? Então foi espiritual. Deus deu uma visão para ele. No espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. Ó, presta atenção. Olha como é que foi a coisa. Ele estava lá, não sei se foi arrebatado, né, nos sentidos, ou se foi em sonho. Como é que foi? Arrebatado no sentido é acordado, né? Então, teve lá um arrebatamento lá de sentidos e Deus deu uma visão. Ou estava dormindo e Deus deu uma visão, né? Lembra do Paulo? O Paulo estava lá e tal, e vou para Bitínia, para Mícia, não deu para a Ásia e vai para Macedônia. Aí Deus deu a visão para ele, o Espírito Santo. Então, presta atenção. Ó, e veio sobre mim a mão do Senhor e me fez o quê? Me fez o quê? Me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo, e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse,
profetiza sobre esses ossos. E disse-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, tem lugar que Deus nos leva em espírito, nos dá uma revelação, nos dá uma direção, e nós vamos chegar lá naquele lugar e ver a manifestação extraordinária de Deus, ver as coisas acontecendo, as grandezas de Deus, uma manifestação extraordinária. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? E me fez sair no espírito. Tem que sair. Você tem que pôr uma coisa na tua cabeça, tem que sair. Tá acontecendo o quê? Tem que sair. Ué, sai. Tá acostumado vai daqui ali 3 quilômetros, vai daqui ali 20 quilômetros, vai não sei não. Por que você não viu um monte de coisa? Você não apreciou que aquela situação estava te levando a ver um monte de coisa diferente? Que Deus precisava tratar de coisa diferente, encaixar lá na minha e na sua cabeça? Saiu no espírito, Deus deu uma direção, levou ele num lugar diferente. O que eu faço aqui, Deus? Aqui você vai profetizar. Começou a profetizar, começou a falar, e Deus deu a palavra para ele, profetiza a palavra do Senhor. Irmão, começou a profetizar, começou um monte de coisa, e aquele movimento, as coisas acontecendo. É isso que nós precisamos entender. Em nome de Jesus, no lugar que você está, vai acontecer o que você está acontecendo. Sai e movimenta. Movimenta. Você aprendeu que você tem que movimentar um pouquinho? Aprendeu em nome de Jesus? Você tem que movimentar. E ainda a gente põe desculpa. Deus, estou fazendo tal coisa. Tá isso. Tá gastando isso. Tá gastando seu... Irmão, em nome de Jesus, Deus tem direção para nós, querido. Você está na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Daqui a pouco, nós estamos aqui quietinho. Já pensou, não leva lá para outro estado? Ou para outro lugar? Vai fazer uma viagem, né? E volta e tudo. Nossa, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Por quê? Porque Deus quer fazer coisa diferente. Então, aprenda que o movimento, nós estamos, irmão, olha, é uma coisa tão extraordinária que às vezes a gente quer ir para um lado e você até peleja para ir para aquele lado, mas o negócio não solta, aí daqui a pouco Deus prepara um jeito, você vai para outro lado e as coisas acontecem, você aprende coisa nova e vê a manifestação de Deus. Mas o que nós vamos entender? Você ouve a voz de Deus, o Espírito te conduz e Jesus te leva. Presta atenção, você ouviu a voz de Deus, Abraão não ouviu a voz de Deus? Pronto, ouve a voz de Deus, certo? O Espírito Santo conduz e Jesus nos leva. Você quer ver uma coisa? Olha só, presta atenção. Marcos capítulo 8, 22. Presta bem atenção. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, querido. E cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Irmão, presta bem atenção. Eu vou parar aqui rapidinho. Presta bem atenção. O que Jesus fez? Jesus é o Filho de Deus, não é? Cheio de poder e de autoridade. O que ele fez com aquela pessoa? Tirou fora da aldeia. Eu vou até rir, sabe por quê? Porque ele tirou você da aldeia. Gostou aí? Você entendeu, né? Ninguém mais vai entender, só você. Tirou fora da aldeia. Ai, Jesus. Tirou fora da aldeia, querido. Levou ele para fora da aldeia. Saiu da aldeia. Você está entendendo? Você está entendendo? Ele tirou fora da aldeia. Por quê? Porque alguma coisa tinha contaminado a mente dele, a forma de entender as coisas, tirou fora, certo? E levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez o olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Você viu que o processo... Mas será que Jesus estava meio cansado nesse dia? Será que Jesus estava meio... puxa vida, curei muita gente hoje, estou cansado aqui, acho que faltou só um pouquinho de poder aqui, gastou tudo. Irmão,
Você sabe que não era. Você sabe que Jesus estava trabalhando na vida daquele cara ali. Ó, a aldeia tinha alguma coisa que não valia a pena naquela aldeia. Presta atenção, ó, naquela aldeia, tá? Ó, presta atenção. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entre na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia, nem digas, não converse. Irmão, presta bem atenção. O que ele fez? Ó, mudou o curso das coisas. Tem situação e lugar que nós nem vamos voltar lá. Jesus curou fora, tirou para fora, puf, ó, curou o rapaz. Aí falou assim, e o negócio demorou, o processo demorou, porque ele fez o lodo lá e, né, e o rapaz não enxergou, tô vendo que nem árvore. Daqui a pouco colocou a mão nos olhos dele, aí Jesus colocou a mão nos olhos, olha para cima, ó. A primeira visão que ele teve foi a do céu, das grandezas de Deus. Olha para cima, não dá para você ver o infinito, o céu, quanto é grande. Querido, presta atenção. Tem coisa que ele vai fazer em lugar diferente. E tem situação que nós nem podemos voltar lá. Não foi isso que ele falou? E mandou para a sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém, não, nem digas a ninguém da aldeia, nem conversa com ninguém de lá. Presta atenção, sai da tua terra, da tua parentela. Deus falou. O Espírito Santo levou e Jesus tirou do lugar. Em nome de Jesus, entenda. Aí ele falou comigo, ele fala comigo e com você em coisas naturais, em coisas simples. Porque tem coisas grandes surgindo e nós precisamos aprender com as coisas dessa maneira. Amém? Entendeu? Vamos orar em nome de Jesus? Oh, Deus é maravilhoso. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar pela tua presença, Deus. Obrigado pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua presença de maneira extraordinária sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala de maneira clarinha, envia a sua palavra e nós aprendemos, meu Deus, a direção do Senhor. Nós queremos te louvar, papai. Nós queremos te exaltar e te glorificar pela tua bondade, pela tua misericórdia e a tua presença. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento e nos leva, Deus, conforme a tua direção. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos de maneira extraordinária. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada, toda a força do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. E Pai, opera com teu poder, nos dá sabedoria para ver as grandezas do Senhor, em nome de Jesus, para ver as manifestações do Senhor, em nome de Jesus, e opera com a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.